Bem, pessoal, estamos de volta para falar sobre as propriedades coligativas ainda, agora a parte 2. E ainda dando uma continuidade naquele diagrama de fases, agora da água e das soluções. Bem, nós temos o diagrama de fases da água pura, como já vimos na aula anterior. E agora eu acrescento essas linhas pontilhadas que representam a alteração ocorrida quando a gente adiciona um soluto não volátil na água pura. Então vai haver essas alterações. A primeira alteração ocorre aqui, de B para B1. Onde inicialmente nós tínhamos B, no ponto B, nós tínhamos a temperatura de 0 graus Celsius. E vamos chamar esse ponto aqui de T0, temperatura de congelamento inicial. É quando a água pura congela ou o gelo derrete a 0 graus Celsius. Veja que daqui para cá, essa setinha aqui, no final da seta eu vou chamar de TC, temperatura de congelamento, é que quando a gente adiciona um soluto não volátil na água, ela abaixa a temperatura de congelamento. Veja que o ponto vai estar justamente numa temperatura abaixo de 0, menos 6, menos 7, mas numa temperatura que vai estar abaixo de 0. Vamos supor menos 6. Esse efeito de abaixamento da temperatura de congelamento é chamado de efeito criométrico. E ele é dado, a sua variação é calculada como T0 menos TC, temperatura de congelamento inicial menos a temperatura de congelamento final. Um outro efeito que a gente percebe é de A para A1. O ponto A da substância pura tem uma temperatura de ebulição de 100 graus Celsius. E essa temperatura de ebulição aumentou. Então aqui eu vou chamar de temperatura inicial, T0, e aqui temperatura de ebulição final. Houve um aumento na temperatura de ebulição quando adicionamos um soluto não volátil na água. Esse efeito é chamado de efeito ebuliométrico e sua variação é igual a temperatura de ebulição final menos temperatura de ebulição inicial. Veja que houve um aumento. No segundo ponto aqui nós estamos bem acima de 100 graus. O terceiro efeito ocorre aqui também na pressão. Aqui eu vou chamar de P0, a pressão é de 1 atm, e a pressão abaixou em relação à solução aqui. Então houve um abaixamento da pressão, a gente pode ver que a pressão está abaixo de 1, e eu vou chamar isso de P. Logo, esse efeito de abaixamento da pressão de vapor é chamado de efeito tonométrico. Abaixamento absoluto é a variação da pressão, que é igual a P0 inicial menos a final, porque se trata de abaixamento. O abaixamento relativo ficaria ΔP dividido por P0. Bem, essas propriedades, esses efeitos, são chamados de efeitos coligativos ou propriedades coligativas. A tonoscopia, a ebulioscopia ou ebuliometria, a criometria ou crioscopia e a osmoscopia, que iremos estudar mais adiante. Aqui nós temos a tonoscopia, que é o abaixamento da pressão de vapor. A ebulioscopia é o aumento da temperatura de ebulição. A crioscopia é o abaixamento da temperatura de congelamento e a osmoscopia é o aumento da pressão osmótica.
Todas essas propriedades dependem apenas dos números de partículas dispersas na solução. Se, por exemplo, eu colocar 1 mol de açúcar, que eu vou chamar de C6, de glicose, C6, H12, O6, se eu colocar 1 mol de glicose na água, né, O6, no final eu terei 1 mol de glicose. Ou seja, não vai haver, eu vou ter 1 mol de glicose, não vai haver divisão, quebra. Isso acontece com os compostos moleculares, tá? Mas se eu colocar 1 mol de sal de cozinha na água, no final eu vou ter 1 mol de Na mais e 1 mol de Cl menos. Então eu terei 2 partículas, eu terei 2 mols. Então é claro que o efeito coligativo com o sal de cozinha será maior do que o efeito coligativo com a glicose. Isso porque a glicose é uma substância molecular e o sal de cozinha é uma substância iônica. Bem, na próxima aula nós estaremos falando sobre lei de Raoult. Raoult foi um francês que estudou os efeitos coligativos e viu que existia uma lei, uma lei natural por trás desses estudos, por trás desses efeitos. E na próxima aula estudaremos isso. Até mais, pessoal.